Graça e paz. Vamos estudar a palavra. Nós precisamos da palavra nesta noite fria e chuvosa. Certamente você veio por causa de Cristo, por causa da palavra. Então vamos ouvir a leitura da palavra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Deus revele a palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. O que Paulo está fazendo nesse texto que o irmão leu para nós? Ele está pregando o evangelho. Só que a sua pregação é uma repetição, porque Paulo está repetindo o evangelho. Por que Paulo está repetindo o evangelho? Será que foi porque quando pregou da primeira vez esqueceu alguma coisa? Ou foi porque descobriu algo novo e gostaria de adicionar ao evangelho? Por que Paulo está repetindo tudo de novo para aqueles irmãos? Será que foi porque ninguém havia crido? Ou seria porque ele acreditava que tinha que variar a mensagem, inovar sempre, para não aborrecer as pessoas com as mesmas coisas? Acredito que nenhuma dessas razões. Então, por que Paulo estava repetindo o evangelho? Qual era a razão? A razão, irmãos, é o próprio evangelho. O evangelho é tão poderoso, tão libertador, tão essencial, tão singular, tão único, que exige ser repetido. Paulo constantemente repetia o evangelho. Tudo para Paulo era o evangelho. As pessoas precisam ser salvas, mas para isso precisam ouvir o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. Toda a revelação de Deus para nossa salvação está no evangelho, está concentrada no evangelho. Então, irmãos, Paulo era assim. Quando queria falar de salvação, ele pregava o evangelho. Quando ele queria falar de santidade, ele pregava o evangelho. O evangelho cobria todos os assuntos, todas as áreas. Tudo era o evangelho.
As igrejas pós-modernas, elas não pregam mais o Evangelho, nem da primeira vez. Repetir então, nem pensar. Repetir o Evangelho para as pessoas, principalmente na igreja, nem pensar. Mas Paulo pregava e repetia o Evangelho, principalmente na igreja. Então, irmãos, a igreja pós-moderna está envolvida com muitas coisas. Está envolvida com grande fé, grande obra, grande cura, grande prosperidade, grande obra social, grandes congressos recheados de temas variadíssimos, muitas atividades e muita grana também. A igreja pós-moderna está ocupada com as coisas da terra, mas o Evangelho é do céu. Então, é preterido, lamentavelmente. As pessoas que já ouviram e creram no Evangelho têm que continuar ouvindo o Evangelho, permanecendo no Evangelho, porque isso é segurança para elas. Vocês ouviram o Evangelho, mas estou repetindo o Evangelho para vocês, irmãos. O Evangelho que recebestes e no qual também permaneceis. Era o que Paulo estava fazendo, também dizendo. Se não permanecer no Evangelho, é porque você não creu no Evangelho. Paulo falou de receber o Evangelho. Você recebeu o Evangelho ou você apenas concordou com o que disseram para você a respeito do Evangelho? Porque tem isso, Você concordou com o Evangelho ou você recebeu o Evangelho? Você apenas concordou com o que alguém disse para você a respeito do Evangelho, ou você recebeu o Evangelho? Receber o Evangelho tal qual é revelado nas Escrituras. Então, o que é o Evangelho? Etimologicamente, irmãos, quer dizer boas novas, boas notícias. Qual é a boa notícia que eu tenho na morte e ressurreição de Cristo? A boa notícia que eu tenho da morte de Cristo é que Cristo me fez morrer com Ele para o pecado. A boa notícia que eu tenho da morte de Cristo é que eu morri com Cristo. Cristo me fez morrer com Ele para o pecado. Qual é a boa notícia que temos da ressurreição de Cristo? A palavra de Deus responde: Deus nos ressuscitou com Cristo. Aqui está a boa notícia, a grande notícia. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta semana estava triste e eu perguntei, alguém aqui da igreja, eu perguntei: por que você está triste assim? Não tem motivo.
Não tem motivo, mas estou triste. Eu estou muito triste. Uma tristeza bateu em mim. Aí eu disse para ela: mas Jesus ressuscitou. É motivo de grande alegria. E tem mais notícia alegre: é que você ressuscitou também. Então, Jesus é motivo de alegria. Ele ressuscitou e eu ressuscitei com Ele. Ele me deu a vida dele. Ele está em mim. A morte e a ressurreição de Cristo são compartilhadas conosco. No Evangelho, a morte de Cristo é a nossa morte e a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. No Evangelho, irmãos, estamos identificados com Cristo. Nós em Cristo e Cristo em nós. Eu em Cristo e Cristo em mim. Esta é a proposta do Evangelho. O Evangelho propõe a identificação do pecador no sacrifício de Cristo. Vamos ouvir o texto de João 12, versículo 32. Ali Jesus está falando dessa identificação que ele iria fazer na cruz quando fosse crucificado. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. No Evangelho, não somente os pecados, mas também os pecadores foram transferidos para Cristo naquela cruz. Cristo não morreu somente com os pecados, mas morreu também com os pecadores que estavam nele. Os pecadores que ele mesmo colocou nele lá na cruz, no momento em que foi levantado da terra e que atraiu a todos para si, para o seu corpo, naquela cruz. Ele não só tirou os nossos pecados, mas também nos levou a morrer para o pecado, nos libertando totalmente e permanentemente. Na cruz, Cristo me introduziu nele. Na ressurreição, Ele, Cristo, se introduziu em mim, pelo Espírito Santo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim significa que Cristo está em mim. Ele está em mim. Que o Espírito Santo de Deus revele isto dentro do seu coração. Revele o Evangelho de Deus dentro do seu coração. No Evangelho, tudo novo se tornou. Tudo está feito e não há nada que você possa acrescentar ao Evangelho. Não há nada que você possa acrescentar para melhorar o Evangelho. É um Evangelho pronto. O Evangelho de Deus é um Evangelho pronto. Ele fez tudo e nos convida a participar. A nossa parte é participar, é receber, né? Como participar? Crendo, experimentando, agradecendo, né? Nada mais, porque Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. E crer não custa nada, não nos custa nada. Por causa da graça e pela graça, cremos no Evangelho e recebemos o Evangelho de Deus em nós. Quando o Evangelho é crido, irmãos, o medo se vai de nós, o diabo perde o seu poder sobre nós,
o pecado não exerce mais nenhum domínio sobre nós. Onde há evangelho, aí há paz imperturbável. Não tem nada melhor, não tem nada maior do que isto. É incomparável. O evangelho não é uma instrução de como fazer a vida cristã ou de como viver na vida cristã. O evangelho começa com nós em Cristo, depois Cristo em nós vivendo a sua vida. O desejo do meu coração não é que vocês fiquem mais inteligentes do que já são, mais cultos, mais sabidos, mas que Cristo esteja em vocês, se revelando e se revelando cada vez mais em cada um de vocês, e em mim também. E que os seus corações sejam devotados totalmente a Ele, a Jesus. Devotados à pessoa de Cristo e reconhecendo o que Ele fez no Calvário e também o que Ele é em nós a partir da ressurreição. Irmãos, quando eu oro pelos meus filhos, Gabriel está ali, eu oro por ele sempre. Quando eu oro pelos meus filhos, eu não oro por grande inteligência, nem para que sejam prósperos neste mundo, nem mesmo para que sejam devotos à igreja ou às coisas da igreja. Eu oro para que eles conheçam o Evangelho na experiência e sejam totalmente devotados a Cristo. O resto na vida deles é com o Senhor Jesus. É também o que eu quero para mim e para os irmãos. O que faz a nossa alegria autêntica, a nossa alegria verdadeira, brotar cada instante, não é a prosperidade material, não é a inexistência de doença, de dor, de lágrima, ou qualquer outra coisa parecida. É Cristo em nós, é Cristo em nós, é o Evangelho, porque Cristo é o Evangelho em nós. Sem Cristo revelado em nós, sem Cristo revelado em seu interior, você poderia ser levado ao céu, mas logo se enfadaria do próprio céu. É Cristo, irmãos, a razão de tudo. Cristo é a razão de tudo nesta terra, na nova terra, no novo céu e na nova Jerusalém. É Ele é a razão de tudo. Se você não abraçou o Evangelho furiosamente, se não fez do Evangelho a sua única razão, o seu prazer e alegria, você é um crente de nada, você é um crente frustrado, não é? Jesus Cristo é o motivo da festa, a festa do Evangelho dentro de nós. A festa de Deus, a festa do Evangelho é dentro de nós. E Deus é um Deus de festa. Deus gosta de festa. No Antigo Testamento, Deus instituiu festa, né? Ele queria um povo festeiro, ele instituiu festas para o povo. Jesus Cristo também gostava de festa, e tudo isto está apontando para a festa do Evangelho que acontece dentro de nós, e Jesus é o motivo. A festa do Evangelho dentro de nós, a festa de Deus está no coração
dos redimidos. Deus faz a festa acontecer e também faz a festa continuar. Mateus capítulo 22, versículo 2, ali está falando de uma festa, de um banquete. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. Vejam, irmãos, a celebração é para o filho. O rei mandou fazer a festa para o filho. O pai faz a festa para o filho. Então a celebração é para o filho, o banquete é para o filho. O filho é o motivo da festa do pai. Esta festa diz respeito a todos nós, a todos aqueles que com o filho morreram e ressuscitaram, e o filho vive naqueles que com ele morreram e ressuscitaram. Isto é a festa de Deus dentro de nós. Mas Ele ainda nos dará uma festa que com Ele participaremos. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. A causa de tudo isto é o Evangelho, porque nada pode acontecer, existir, à margem do Evangelho. Então o Evangelho é a causa. Para vocês que creem, digo-lhes: encontrarei vocês lá, na festa. Para os que não creem ainda, digo-lhes: gostaria muito de encontrar vocês lá. É para lá que vou. E para ir para lá, basta crer, apenas crer. Você terá certeza que você nasceu de novo quando não precisar de mais nada além de Cristo. Você terá certeza que você nasceu de novo quando não precisar de nada mais além de Cristo. Cristo se revelando em seu interior e você querendo mais dele a cada instante. O pregador que chegar para você trazendo algo mais, trazendo algo além de Cristo, fuja depressa dele. É lobo, é falso. Quando conhecemos de fato o Evangelho, nós vamos ter a experiência do Evangelho em nós. A experiência é esta: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo está em mim, Ele vive em mim a sua vida. Nós, irmãos, precisamos
ela evita, mas você pode orar por ela, para que Deus realize a obra, para que Deus, de uma maneira ou de outra, Deus revele dentro dela, ao coração dela, o Evangelho de Deus.